Olá! No coração de muitas indústrias existe uma força imensa e contida, o calor de um forno. Hoje, a gente vai desvendar a engenharia de segurança que existe por trás desses gigantes, analisando ponto a ponto os princípios da norma regulamentadora 14. Para a gente começar, é fundamental entender que um forno industrial não é só um lugar quente. É uma força da natureza, literalmente, só que contida. As regras da NR14, elas não são uma mera burocracia, não. Elas são o projeto de engenharia que impede que a gente perca o controle sobre essa força toda. Ok, vamos mergulhar no primeiro pilar. Tudo, absolutamente tudo, começa com a estrutura física do forno. Ela é a primeira e talvez a mais importante barreira contra a energia térmica que ele gera. A norma já começa com uma base, um fundamento, lá no item 14.3.1, a solidez. Um forno precisa ser uma estrutura robusta, sólida mesmo, porque qualquer falha estrutural pode levar a uma liberação catastrófica de energia. Essa é a linha de frente da segurança. A norma é específica. Ela diz que o revestimento tem que ser de material refratário. Mas o que isso quer dizer na prática? Pensa nele como um escudo térmico. É um material que foi projetado especialmente para não conduzir calor. Ele isola as temperaturas extremas do lado de dentro e protege todo o ambiente do lado de fora. Agora, olha que interessante a diferença que esse material refratário faz. Uma parede de metal comum, simplesmente, passaria o calor para fora, por condução. A superfície externa ficaria perigosamente quente. Já a camada refratária, por outro lado, age como um isolante. Ela mantém a maior parte da energia contida onde ela tem que estar, dentro do forno. E aqui está a conexão crucial. Toda essa engenharia de construção, de revestimento, tem um objetivo muito claro. Garantir que o calor radiante, sabe, aquela onda de calor invisível que se sente à distância, permaneça dentro dos limites seguros definidos por outra norma, a NR15. As normas não agem sozinhas, de forma alguma. Elas formam um sistema de proteção totalmente integrado. Mas não adianta nada ter um forno super bem construído se a localização dele for errada. A instalação é igualmente crítica. Quando bem feita, ela cria uma verdadeira zona de segurança ao redor dessa fonte de energia. O item 14.3.2 estabelece 3 condições que são essenciais para a instalação. Primeiro, seguir as normas técnicas oficiais. Segundo, escolher um local que não exponha os trabalhadores a riscos e desconforto. E terceiro, importantíssimo, projetar a instalação de um jeito que garanta a ventilação, impedindo o acúmulo de gases perigosos ou calor excessivo ali nas áreas próximas. E a norma vai ainda mais longe. Ela especifica lá no item 14.3.2.1 que a interação das pessoas com o equipamento tem que ser segura. As escadas e as plataformas elas não são acessórios, não. São partes críticas do sistema de segurança, permitindo que as tarefas de operação, de manutenção, sejam feitas sem risco de quedas ou outros acidentes. Agora sim, vamos para o coração do forno, a parte mais dinâmica e potencialmente a mais volátil de todas, o sistema de combustão. Aqui, o objetivo é literalmente domar a chama. Um dos maiores riscos em fornos a gás é um fenômeno chamado retrocesso da chama. Funciona assim: em operação normal, a pressão do gás empurra a chama para frente. Lógico. Mas se essa pressão cai de repente, a chama pode ser sugada para trás, para dentro da tubulação de combustível, e o potencial para uma explosão aí é catastrófico. É exatamente por isso que o item 14.3.3 é tão importante. Ele exige sistemas de proteção que funcionam como uma válvula de segurança, uma barreira que impede fisicamente esse retrocesso. E mais, o mesmo sistema tem que ser capaz de detectar uma falha na chama e cortar o combustível para evitar o acúmulo de gás que não foi queimado, que é outro risco de explosão. Bom, depois de queimar o combustível, a gente precisa lidar com o que sobra, com os subprodutos. A exaustão é justamente o sistema responsável por remover os gases da combustão de um jeito seguro e eficiente. A norma, lá no item 14.3.4, diz que a chaminé deve ser suficientemente dimensionada. Parece simples, né? Mas por que essa precisão no tamanho é tão fundamental assim? Pensa bem, se a chaminé for pequena demais, ela vira um gargalo. Os gases da combustão, que podem ser tóxicos e inflamáveis, não conseguem sair rápido o suficiente. Eles começam a se acumular dentro do forno e no ambiente de trabalho, criando um risco gravíssimo de intoxicação ou até de explosão. Por outro lado, se a gente vai para o outro extremo e a chaminé é grande demais, ela cria uma corrente de ar muito forte. E isso suga o calor para fora do forno antes que ele possa ser usado no processo. O resultado? Um desperdício enorme de energia e uma perda de eficiência operacional. Portanto, o ponto crucial aqui é o equilíbrio.
A chaminé com o tamanho correto, seguindo as normas técnicas, garante a segurança, porque expele todos os gases perigosos e, ao mesmo tempo, garante a eficiência, porque mantém o calor necessário para a operação. Simples assim. Para a gente fechar, é fundamental entender que esses não são requisitos isolados jogados numa lista. Não, eles formam um único sistema de segurança, um sistema onde cada parte depende totalmente da outra. Então, vamos recapitular. A gente tem a estrutura, que contém a energia, a instalação, que cria um ambiente seguro para quem trabalha, a combustão, que controla a fonte dessa energia, e a exaustão, que remove os subprodutos com segurança. Juntos, eles são os 4 pilares da NR14. E isso nos leva à ideia central de toda essa análise. A segurança de um forno não se trata de sair ticando itens numa lista de verificação. Trata-se de garantir a integridade de um sistema que é todo interconectado. Uma falha na exaustão pode sim causar um problema na combustão, que por sua vez pode sobrecarregar a estrutura. É um efeito dominó. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. A NR14 nos dá o projeto de engenharia para uma máquina segura. Perfeito. Mas uma máquina, por mais segura que ela seja, é só metade da equação. A outra metade são as pessoas que operam essa máquina. A pergunta que esta norma acaba nos deixando é: se a engenharia do equipamento já está definida, quem é que define a engenharia da operação segura?